Oi, hoje eu vou falar sobre um filme muito incrível que eu assisti esses dias, até por acaso. Ele passou um bom período num circuito aqui, principalmente da cena pernambucana de cinema, mas eu acabei não tendo tempo de assistir. Ele é um filme de 2019 e se chama Divino Amor. Ele é dirigido por Gabriel Mascaro, um nome bem proeminente no nosso cinema brasileiro, do nosso cinema pernambucano e, por que não dizer, do cinema recifense, já que o recifense adora puxar a sardinha pro lado dele. O Gabriel, ele tem uma marca muito peculiar, não só na direção, mas também em toda a trajetória dele como artista visual. E eu acho que Divino Amor acaba sendo uma junção muito incrível de todas essas qualidades que fazem o Gabriel chegar nesse ponto que ele está agora, consolidado, tranquilíssimo. E o filme é muito louco. Tem a nossa personagem principal, Dira Paz, é interpretada pela Dira Paz, onde ela se encontra num casamento e esse filme se passa num Brasil possivelmente do futuro, né, onde a gente tem uma predominância da religião evangélica, aparentemente, e ela faz parte dessa organização chamada Divino Amor, e por meio daquela organização acontecem coisas na vida dela e essas coisas vão mudando a trajetória dela, fazendo com que ela questione talvez a sua posição no mundo, a sua fé e tudo aquilo que ela julgava ser muito certo. O filme ele usa um recurso que talvez não seja muito comum, pelo menos não para o grande público geral, apesar de eu odiar essa expressão, mas ele usa uma narração em off e essa narração é um recurso bastante interessante porque ela tem um propósito. Você vai começar o filme achando talvez um pouco esquisito, mas ela tem um propósito ali naquela trama que eu achei incrível. E essa narração é numa voz infantil, uma voz de criança, e a gente começa a conhecer a nossa personagem através dessa narração, na verdade. Junto com as cenas onde você vê a profissão da nossa personagem, ela trabalha num cartório e nos é explicado que ela usa esse trabalho, inclusive, essa burocracia que existe no nosso mundo para lidar com questões dela e com questões da sua fé. Então, é explicado para a gente que o Estado ainda é laico, né? Ele se diz como laico, mas que há sim uma predominância de toda uma religião e uma cultura conservadora no país e que a nossa personagem faz parte dessa bolha e, de certa forma, usando o trabalho dela, ela vai conseguindo cada vez mais pessoas para fazerem parte da bolha junto com ela. Bem, a organização Divino Amor que mostra no filme é como se fosse não é uma vertente, mas é como se fosse um grupo dentro de uma vertente de uma igreja, aparentemente, onde você tem casais heterossexuais, claro, o homem e a mulher, que eles têm como se fosse uma missão de resgatar casais cuja vida conjugal está abalada. Casais que o casamento já não é mais o mesmo, casais que estão com problemas e muitas das vezes casais que estão prestes a se divorciar até, ou seja, situações que estão bem graves. Esse grupo abraça esses casais para poder tentar ajudar e chegar na solução. A solução, claro, é tentar manter esses dois juntos, no caso o homem e a mulher juntos. Por mais que a relação esteja realmente bem desgastada e bem mal, a gente sabe que existe toda uma tendência do conservadorismo de ter em mente essa imagem da família tradicional, que seria o homem, a mulher, casamento e os frutos desse casamento, que são os filhos. E essa tendência nesse Brasil que o Gabriel Mascaro mostra pra gente, ela é levada muito a sério. Tanto que logo no início do filme a gente percebe que o Festival do Divino Amor, ou a Festa do Divino Amor, se tornou uma festa mais importante, mais popular que o Carnaval. Sim, o nosso Carnaval, mundialmente conhecido, virou algo não tão importante perto dessa necessidade que surge aí dessa população de afirmar sua fé e reafirmar.
Inclusive, a forma que o Gabriel mostra isso é interessantíssima. Usando recursos como festas, ele mostra lá uma festa que parece uma rave, aquela música eletrônica bem alta, todo mundo bem livre, dançando. Eu gosto que ele mostra uma realidade que pode ser completamente plausível, sem apelar para aquela coisa de, meu Deus, isso é uma opressão horrível, e caso os evangélicos sejam maioria no país, não vai ter mais dança, não vai ter mais música, não vai ter mais isso ou aquilo, quando na verdade não. O grande ponto do filme é até que ponto essas questões vão sendo introduzidas na nossa vida devagar até chegarem no ápice delas já dominarem completamente a nossa vida e a gente nem perceber, porque na verdade elas foram se infiltrando lentamente dentro do nosso estilo de vida. Digo infiltrando porque, por exemplo, a personagem, ela consegue inclusive casais para fazerem parte do Divino Amor por meio do trabalho. Como eu falei anteriormente, ela trabalha num cartório e esse trabalho dela possibilita com que ela veja muitos casais prestes a se divorciar. Então ela vê aquela situação, aconselha eles e consegue pegar esses casais para o clã do Divino Amor. O que é algo problemático, com certeza, mas que no filme a gente vê que isso não é feito com má intenção. A nossa personagem ela é uma personagem muito pura, muito ética, eu diria, e que dentro da vida dela existe um dilema muito grande que ela tenta canalizar através de outras pessoas. Ela não consegue resolver questões dentro do próprio casamento e da própria vida, mas ela consegue ter uma satisfação muito grande vendo que ela está ajudando os outros. Ela é, essencialmente, uma pessoa que doa o seu corpo e o seu coração para os outros. E quem também fez isso foi Jesus. Jesus, que é a figura possivelmente mais cultuada dessa religião, que aparece por diversas vezes nesse filme de maneira silenciosa e de maneira até não dita, porque a forma que a nossa personagem opera se assemelha muito aos passos que Jesus dava, ajudando mais aos outros do que a si mesmo, mantendo a sua fé no Pai inabalável, mesmo quando a situação indicava que nada estava dando certo e principalmente sendo até mesmo julgado por conta das suas ações e por conta da sua própria fé, que é o que vem a acontecer com a nossa personagem em certo ponto do filme. Achei muito interessante essa figura feminina fazendo esse paralelo com toda essa situação que a gente conhece da história cristã, adaptando isso para o nosso cenário contemporâneo. Dentro desse grupo e entre os diversos casais existem práticas bem peculiares e é outro ponto que eu achei fascinante. O Gabriel consegue inserir essa ideia de relacionamento aberto de uma maneira muito natural, apesar de parecer bizarro no primeiro momento que você assiste, né, essas cenas, mas acaba inserindo de uma forma extremamente natural dentro de um contexto que talvez a gente não conseguisse imaginar, porque particularmente eu não conseguiria nunca imaginar que uma organização evangélica com o objetivo de ajudar casais seria, na verdade, também um certo tipo de grupo poliamoroso, onde talvez boa parte desses conflitos que esses casais têm acabam sendo resolvidos nesse âmbito. É muito interessante que o filme acaba questionando a efetividade dessa monogamia cega imposta pela fé cristã dentro da cabeça das pessoas. E mais ainda, o filme consegue criar uma base sólida para que a gente também sinta esse questionamento e absorva muito rapidamente aquele conceito. Isso, obviamente, não se faz apenas por conta da narrativa. A gente tem todo um visual incrível que faz com que a gente compreenda isso muito bem e consiga até, como eu falei, entender isso num aspecto palpável. É como se a gente conseguisse realmente enxergar que isso pode estar acontecendo daqui a alguns anos. Gostei muito da direção de arte, né? Se eu não me engano, quem está responsável por essa parte é o Thales Junqueira, também muito conhecido pelo cinema pernambucano. E ele faz tudo de maneira muito impecável. A gente não vai ver aqui
coisas mirabolantes, né, dispositivos mirabolantes ou grandes efeitos especiais para mostrar que a gente está no futuro, mas a gente tem indicativos disso. Por exemplo, nesse Brasil do futuro, as pessoas passam por portas de segurança e tem uma tela em cima, e nessa tela, por exemplo, se a mulher estiver grávida, tem que estar lá constando se esse feto está registrado ou não. O que é algo interessante, perceba a preocupação dessa sociedade mediante a um feto, não necessariamente a vidas que já existem, mas aquela pequena semente sagrada que supostamente fica dentro da mulher e que supostamente deve ser protegida a todos os custos. Bem, ele mostra isso de uma maneira muito rápida, mas muito eficaz para a gente perceber o quão impregnado nessa sociedade esse conceito está. Outro recurso que é muito utilizado é o recurso de luzes. Existem muitas luzes nesse filme, é um filme visualmente arrebatador. Eu gostei muito dos tons que a fotografia escolhe para comportar toda essa situação. São tons sempre puxando para um magenta, um roxo e um vermelho, que são cores que nos atribuem ao desejo, à vontade, à ousadia. Então, eu achei uma direção de arte muito desafiadora, novamente considerando que a gente está falando de um Brasil no futuro, onde talvez não exista mais tanta liberdade religiosa assim, além daquilo que está sendo imposto e possivelmente apoiado pelo governo, coisa que a gente sabe que já está acontecendo, porque, não obstante, a religião evangélica já é uma das que mais crescem no Brasil. Existe uma estimativa de que vão passar os católicos, e assim, tudo bem também. Isso não seria exatamente um problema. Eu percebo que o filme, ele mostra que o problema talvez não esteja na religião em si, mas sim na forma que a nossa sociedade conservadora, independente de religião, trata todas essas questões, principalmente a instituição do casamento e a questão da gravidez e da imagem sagrada da mulher perante o mundo. Realmente não quero falar muito mais que isso para não acabar entregando a trama, e é um filme rápido, não quero também falar muito para não tirar a vontade de assistir. É um filme que me surpreendeu. Acho que em algumas cenas eles podiam ter utilizado um recurso melhor de captura de áudio. Essa é uma das poucas críticas técnicas que eu tenho a fazer. O volume da narração em off ficava muito mais alto que o volume da captação nas cenas. Eu senti um pouco de dificuldade. Quanto a toda a condução do filme, eu gostei. É um ritmo que pode ser um pouco lento para algumas pessoas, apesar de outra crítica que eu tenho ser algumas cenas, elas acabam se repetindo muito. Existe, por exemplo, um recurso nesse futuro, que é como se fosse uma igreja drive-thru, e esse recurso acaba se repetindo muito, muitas vezes sem muita adição para a questão principal que está sendo mostrada, então acaba ficando repetitivo. Mas, tirando isso, é um filme que deve ser sim assistido. Ele está disponível na MUBI para assistir. Ele também está disponível no YouTube para você alugar ou comprar por um preço maravilhoso. E é isso. Eu acho que Divino Amor é um filme simples. Ele é um filme simples, com a premissa simples, uma história simples, mas que traz questões extremamente complexas. Se você já assistiu ou se você vai assistir para voltar para cá, me fala o que é que você acha, assim, de tudo que está sendo abordado ao mesmo tempo ali. Então assistam Divino Amor, valorizem o cinema brasileiro, valorizem o cinema pernambucano, e é isso.